Baseado nos textos que foram citados para a leitura, levantamos a seguinte pergunta: o que Deus realmente deseja de você? Muitos de nós, principalmente os jovens, vivem atormentados por uma sensação de não conseguir viver de forma agradável a Deus. Creio que, de certa maneira, todos nós temos um sentimento de frustração com relação à vida espiritual. Eu mesmo experimentei esse sentimento em minha vida quando tinha aproximadamente 23 anos. Me converti com 22 anos e sempre tentei agradar a Deus. Mas por diversas vezes fracassei, por diversas vezes cedi ao pecado que tanto me atormentava. Depois, arrependido, dizia a Deus que não cometeria mais. Contudo, em meu interior, a sensação de fracasso me atormentava. Com o passar do tempo, comecei a pensar que Deus já não tinha mais prazer em mim e nem em minhas orações. Afastei-me da igreja por 1 ano e só retornei quando Jesus me deu um belo puxão de orelha. Talvez você esteja hoje se sentindo perdido. Não sabe o que fazer para agradar a Deus. Possivelmente você está dizendo: já fiz de tudo para agradar a Deus. O que está errado comigo? Por que os mandamentos de Deus para mim são tão pesados? O que Deus realmente deseja de mim? Vamos tentar responder a estas perguntas analisando a narrativa deste jovem rico. O texto de Marcos, capítulo 10, verso 17, nos mostra que este jovem estava com o coração perturbado. A Bíblia diz que este homem que se aproximou de Jesus era um jovem. Sua pergunta demonstra uma profunda perturbação quanto à sua salvação. Sua alma estava inquieta, seu espírito abalado. Também podemos observar através das Escrituras que este jovem cumpria todos os mandamentos de Deus. Entretanto, não tinha paz em seu interior. Ele era um bom religioso, mas não conseguia com isso satisfazer a sede de sua alma, não conseguia trazer tranquilidade para seu coração. Sendo ele um jovem judeu, possivelmente desde pequeno aprendera todos os mandamentos, guardava-os em seu coração e, segundo sua própria palavra, os cumpria. E por que então estava perturbado quanto ao seu futuro? Por que não tinha certeza de sua salvação? Muitos de nós somos como este jovem. Guardamos os mandamentos de Deus, segundo o que temos aprendido dos nossos pastores, segundo aquilo que os nossos pais nos exigem e segundo aquilo que nós compreendemos da palavra. Deixamos de frequentar as boates, não fumamos, não usamos roupas sexy, não bebemos, não fazemos isso ou aquilo. Vivemos tentando não pecar, o que por si só já é um grande sofrimento. Muitos de nós guardamos os mandamentos porque não queremos envergonhar nossos pais, não queremos desapontar o pastor da igreja, não queremos ser mal vistos em nossa igreja, pelo contrário, queremos deixar a igreja feliz. Entretanto, dentro de nós há um grande vulcão querendo explodir, um grito sufocado querendo sair a todo custo. Sim, muitos de nós estamos querendo gritar: não aguento mais! Não aguento mais ir todos os domingos na igreja, não aguento mais ouvir o que é certo e praticar o que é errado. Não aguento mais viver com este sentimento de culpa. Eu quero Deus, mas não consigo satisfazê-lo. Me ajudem. Como é difícil ser transparente na igreja, não é verdade? Tentamos passar sempre a ideia de que somos santos, irrepreensíveis, notáveis, e por fim chegamos em casa e voltamos à realidade de nossa vida, com nossos sentimentos atordoados e confusos. Espero que isso possa mudar hoje em sua vida. O que Deus realmente deseja de nós?
Eu quero convidar você a ler Marcos capítulo 10, verso 21, nesse momento. Veja, a resposta de Jesus não agradou ao jovem. O que Jesus pediu, para ele, era muito pesado. Primeiramente, Jesus respondeu à indagação do jovem, lhe apontando o caminho que deveria percorrer. Guardar os mandamentos é algo maravilhoso. Jesus disse certa vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Guardar os mandamentos significa fidelidade a Deus. E Deus exige de nós fidelidade. Deus não aceita a adoração de pessoas que vivem divididas entre dois deuses, entre dois senhores, entre dois mundos. Deus quer pessoas que tenham o coração inteiro com Ele. Deus rejeita quem vive em cima do muro. E Deus compreende que aquele que lhe obedece o ama. A princípio, essa não era a resposta que aquele jovem buscava, uma vez que ele era fiel. Contudo, sentia-se perturbado, confuso, não tinha paz interior. Seus sentimentos quanto a Deus não eram satisfatórios. Sua vida espiritual era um inferno. Não satisfeito, ele diz para Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Percebe, mesmo ele guardando todos os mandamentos de Deus, mesmo ele cumprindo estes mandamentos, ele ainda não sentia-se seguro quanto à sua salvação. E Jesus, ao perceber que o jovem demonstrava um desejo profundo de realmente conhecer a Deus, Jesus o amou e lhe revelou o que Deus realmente desejava dele. A revelação da vontade de Deus foi para aquele jovem um choque, lhe causou grande tristeza, pois o que Deus queria dele era muito além do que ele podia oferecer. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, Jesus também te ama. Não importa a sua cor, se você é pobre ou rico, se é feio ou bonito, Ele te ama. Você é a pessoa mais importante para Ele. Você, com suas lutas, com seus fracassos, com suas dúvidas, com suas deformações de caráter, com seu temperamento irascível, você é o objeto de todo amor e carinho de Deus. Não importa o que você pensa de você, ou o que os outros pensem de você, para Deus você é importante. E Deus quer te revelar algo hoje maravilhoso, da mesma forma que Ele amou aquele jovem e lhe mostrou o caminho para a salvação. Deus quer hoje abrir seu entendimento para que você possa viver em paz. Jesus disse ao jovem: você está disposto a guardar meus mandamentos, mas não quer me entregar seu coração. Não adianta guardar os mandamentos, cumprir normas, obedecer ao estatuto da igreja e não amar a Deus de todo o seu coração. Deus quer seu coração. Entenda essa verdade. Deus quer você e não apenas sua obediência. O problema desse jovem não era o dinheiro em si, mas era onde seu coração estava. Na verdade, o problema é que o dinheiro ocupava o trono do seu coração. E alguns amam mais a doutrina de sua igreja, amam mais os pais, amam mais os filhos, o trabalho, o time do seu coração do que ao Senhor Jesus. São capazes de dar prioridade a estas coisas do que a vontade de Deus. Deus não deseja uma obediência por obediência. Não adianta dar o dízimo, fazer caridade, obedecê-lo sem amá-lo. Escreva o que eu vou lhe dizer agora. É possível cumprir normas sem amar Jesus. Mas é impossível amar Jesus e deixar de cumprir a sua palavra. Sabe qual é o nosso grande drama na vida espiritual? Sabe por que não somos felizes na igreja? Por que nos sentimos fracassados espiritualmente? Falta-nos compreendermos o amor de Cristo por nós.
Nós caímos em dois erros. Primeiro, nós vivemos na busca do poder, do êxtase. Acreditamos que isso saciará nossa sede de Deus. Nós não precisamos do poder de Deus, precisamos é de Deus. Quando encontramos Deus, o poder se manifestará. O segundo grande erro é que acreditamos que fazendo obras teremos crédito com Deus. Cumprimos normas, leis, discutimos de forma intensa o que fazer pela igreja como instituição, mas não lutamos com a mesma intensidade pelas causas reais da igreja de Cristo. Amamos a igreja muitas vezes como instituição, com as suas doutrinas, com seus dogmas, mas nós não suamos em oração pela igreja invisível e verdadeira de Cristo. Falta amor verdadeiro por Jesus. Amamos placas, tijolos e pensamos que amamos a Deus. Não entendemos o evangelho da graça. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, na cruz para morrer por nossos pecados. Jesus já fez isso. Todo o preço do pecado, toda a dívida foi pago. Nós não devemos nada ao diabo nem a ninguém. Tudo já foi pago. Deus nos deu a salvação de graça. A única coisa que Deus requer de nós é que nós venhamos a crer neste Evangelho, que nós possamos nos render a este sacrifício que foi feito por Jesus Cristo na cruz. Você não precisa fazer nada para alcançar o amor de Deus. Você não precisa conquistar o amor de Deus, Ele já te ama. Você não precisa guardar os mandamentos para que Deus te ame. Entenda o que eu estou te falando? Deus quer que você aceite o seu amor, que se relacione com Ele. E a cada dia que você vai conhecendo Jesus, você vai amando-o mais. E você vai ter prazer em guardar os seus mandamentos. E na medida que eles seguiam a Jesus, eles iam conhecendo mais a Jesus. E mais iam se apegando a Jesus. Eu não estou convidando você para crer nesse momento em Jesus. Mas eu queria desafiar você a seguir a Jesus. Leia a respeito de Jesus. Tente viver o que Jesus ensina. Conheça-o profundamente. E aí depois você toma uma decisão. Se você quer se render a Ele. Busque conhecer a Deus e você o amará. Não busque apenas cumprir ordens. Não busque apenas poder. Não busque apenas a cura. Não busque Deus apenas para os seus interesses. Busque a Deus. Você não será feliz na igreja porque nasceu nela. Você será feliz se abrir seu coração para Deus, se estiver disposto a obedecê-lo, a amá-lo. Tudo só se torna prazeroso quando há amor. Ore para que Deus lhe dê amor por Ele. Ore para que Deus revele a você de uma maneira intensa, íntima, profunda. Quando você compreender o amor de Deus com profundidade, você o amará com profundidade. Deus te abençoe.